Quando meu pai morreu, a casa ficou mergulhada num silêncio que pesava mais do que a sua ausência. Ele partiu numa noite tranquila e nunca mais acordou. No funeral, quase não chorei. Havia tanto guardado dentro de mim que as lágrimas ficaram presas. Eu tinha 22 anos, ela 48. A minha madrasta, essa mulher quase estranha que agora vivia comigo sob o mesmo teto. Eles estiveram juntos apenas 3 anos. O meu pai apresentou-nos de repente. Ela entrou na minha vida com um casaco bege elegante, um leve aroma jasmim e uma voz suave, quase maternal. Eu nunca a chamei mãe, só Helena. Ela nunca insistiu nisso. Depois do funeral, a casa parecia congelada no tempo. Helena continuava a vestir preto, continuava a olhar para o retrato do meu pai todas as manhãs, colocando uma chávena de café à sua frente, como fazia quando ele ainda estava entre nós. Eu observava tudo do segundo andar, segurando a minha chávena, sentindo o equilíbrio a escorregar entre os dedos. A nossa vida tornou-se estranha. Tentávamos evitar-nos, mas todas as noites acabávamos na mesma cozinha. Ela, num hobby comprido, cabelo preso de forma desleixada. Eu, numa t-shirt velha, com as letras quase apagadas. Já comeste? Perguntou-me um dia. Assenti em silêncio. Não fiques sempre calado. Dá-me medo. Eu queria dizer que também tinha medo, que não sabia como continuar a viver. Em vez disso, perguntei-lhe. E tu, comes? Ela sentou-se à minha frente, apoiando os cotovelos na mesa. Às vezes esqueço-me. Olhou para mim de um modo diferente, já não como a madrasta do meu pai, mas como alguém que estava aqui, vivo, que também tinha ficado. Posso fazer-te qualquer coisa para comer, se quiseres, ofereci. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Sabes cozinhar? Fiz-lhe uma omeleta. Comemos em silêncio, mas o silêncio já não era tão pesado. Foi assim que começou a nossa aproximação estranha, por pequenos gestos, conversa sem assunto, toques casuais quando ela passava e tocava no meu braço. Não sabia se fazia de propósito. Numa noite, apanhei-a na casa de banho. A porta estava entreaberta. Queria avisar que ia desligar o esquentador, mas fiquei paralisada. Ela estava em frente ao espelho, cabelos soltos, vestida com um hobby fino que deixava os ombros à mostra. Por um instante, pareceu-me frágil, quase vulnerável. Afastei-me depressa e, no meu quarto, revi aquela imagem vezes sem conta. Detestava-me por isso, mas não conseguia esquecer. Estás estranha hoje, disse ela de manhã. Está tudo bem, respondi, sem olhar para ela. Tens alguém? Perguntou de repente. Não, respondi rápido demais. Que pena, sorriu ela, és bonito. Senti um choque a percorrer o meu corpo. A sério? Então e tu? Não reparas? Não respondi. Voltamos a comer em silêncio, mas ela estava diferente, tensa, carregada. Nessa noite, não consegui dormir. A chuva batia na janela. Fui à cozinha beber água e vi que ela também não dormia. Não consegues pregar olho? Não. Sentamo-nos frente a frente. Ela olhava pela janela, eu para ela. Estás zangada comigo? Perguntou de repente. Por quê? Por teres estado com meu pai. Fiquei calada. A pergunta apanhou-me desprevenida. Não, só acho tudo estranho. Tudo é estranho. Ela olhou-me nos olhos. O silêncio voltou, mas desta vez pesava. Tornava-se perigoso. Às vezes sinto que ele era um estranho para mim, confessou, e tu és quem ficou ao meu lado. Quis responder, mas só a olhei. Ela levantou-se, aproximou-se e tocou no meu ombro. És adulto, sussurrou, entendes tudo. Levantei a cabeça. Os nossos rostos estavam a poucos centímetros. Sentia o cheiro quente da sua pele. Helena, sussurrei. Só não digas nada, pediu ela. Ela beijou-me na bochecha. Não era um beijo de mãe, nem de amiga. Congelei. Se quiseres parares, para, disse, olhando-me nos olhos. Mas eu não parei. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvia os seus passos no corredor. Sabia que ela esperava que eu fosse até ela, mas não fui. Tinha medo de mim, dela, do que poderia acontecer. No dia seguinte, não falamos sobre isso. Saí cedo. Ela fingiu que estava a dormir. Tudo parecia igual, mas só por fora. Voltei à noite e vi-a arrumar as coisas do meu pai. Ajudas-me? Assente. Guardamos camisas, meias, livros em silêncio. Não aguento mais, confessou.
Quero deitar tudo fora depressa. Surpreendi-me a dizer. Tens prazos para sofrer? Queres que eu sofra para sempre? Fiquei calada. Cansei-me de viver de memórias, disse ela. Quero viver agora. Olhou para mim desafiadora. E tu? Queres viver agora? Não sabia o que dizer, mas o meu corpo sabia. O coração disparava. Quero, sussurrei. Ela aproximou-se e encostou a testa minha. Então não tenhas medo. Senti a sua respiração e já não consegui conter-me. Beijamo-nos devagar, consciente e lentamente. Depois, no duche, olhei para as minhas mãos, sem saber quem era, mas sem arrependimentos. Deixamos de nos esconder, mas também não falávamos. Acontecia tudo como se fosse casual. A mão dela podia estar no meu pescoço, eu podia encostar-me às suas costas ao passar. Começamos a cozinhar juntos, ver filmes, adormecer no mesmo sofá. Somos loucos, disse ela uma vez. Talvez, mas sinto-me bem assim. Ela sorriu. Sinto-me viva pela primeira vez. Não respondi, só peguei na sua mão. Ninguém sabia. Não saíamos juntos, não falávamos alto. Mas todas as noites eu entrava no seu quarto e todas as manhãs saía antes do amanhecer. Uma vez disse: temos de decidir algo. Não podemos continuar assim para sempre. Sei, as pessoas vão descobrir. E se não descobrirem? E se descobrirem? Não sabia o que responder. Tenho medo, confessou ela. Eu também. Mas já não podia recuar. Comecei a acordar antes dela, a observar o subir e descer calmo do seu peito enquanto dormia. Helena deitava-se de lado, com a mão presa entre a almofada e a face, cabelos sempre desalinhados, lábios entreabertos. Memorizei cada detalhe, como se tivesse medo que um dia desaparecesse. Naquele dia, fui à cidade comprar mantimentos. Ela precisava de algum tempo sozinha. Disse que queria pensar. Percebi que o medo a consumia. Voltei à noite. A casa estava silenciosa, só o quarto iluminado. Entrei e vi-a sentada na beira da cama, uma carta na mão. Era nas coisas dele, disse. Escreveu para mim, mas não me deu. Peguei na carta, a caligrafia do meu pai era firme e clara. Se estás a ler isto, já não estou cá. Sei que és forte e vais aguentar, mas sabia que havia algo entre vocês. Não sou estúpido. Via os olhares, ouvia como falavas dele. Talvez devesse estar com ciúmes, mas só quero que sejas feliz, mesmo que não seja comigo. Caí no chão. A carta tremia nas minhas mãos. Ele sabia, sussurrei. Sabia e perdoou. Ela assentiu. Chorei. Ela abraçou-me e ficamos ali, em silêncio, por um longo tempo. Desde então, desapareceu o medo entre nós. Não tentávamos explicar nem justificar. Apenas existíamos juntos. Começamos a sair juntos. Primeiro ao supermercado, depois para passear. No nosso vilarejo ninguém nos conhecia. Éramos um casal normal. Se não fosse o nosso apelido, riu ela, ninguém nos reconheceria na cidade. Podemos mudá-lo, sugere. Ela olhou para mim com um sorriso leve. Estás preparado para isso? Preparado para o que for. Fomos ao mar em novembro, quando as praias estavam vazias e o vento despenteava o cabelo. Alugamos um quarto e via pela primeira vez tão leve, tão risonha. Tenho 20 anos outra vez, disse, encostando-se a mim. Já não sentia diferença de idade, nem proibições. Só sabia uma coisa, ela era minha. Na manhã seguinte ao nosso regresso, esbarrei com a dona Amélia, a vizinha que sempre fora próxima do meu pai. Apareceu quando eu saía para levar o lixo. Vejo que andas muito à vontade com a Helena, disse, olhando-me de soslaio. Fiquei parado, sem saber o que dizer. Vocês apoiam-se mutuamente, hein? Essa vossa ajuda é muito especial. Os olhos dela tinham um brilho penetrante. Espero que saibas que as pessoas estão a observar tudo. Não respondi, só me afastei. À noite, contei tudo a Helena. Está a começar, suspirou ela. Era o que eu temia. A nós não interessa. Mas a eles, sim. Semanas depois, os rumores começaram a espalhar-se. Conhecidos começaram a afastar-se de nós. Uma vez, no supermercado, ouvi uma senhora gritar. Que vergonha! O marido mau está no caixão e ela já está na cama com o rapazinho. Helena corou, mas não respondeu. Vamos embora, disse eu naquela noite, para um sítio onde ninguém nos conheça. E a casa?
Tudo fica para trás. Não quero viver entre quem nos vira as costas. Ela ficou calada por um tempo, depois assentiu. Vendemos a casa do meu pai e conseguimos algum dinheiro, suficiente para começar de novo. Mudamo-nos para uma pequena cidade junto a um lago. Tudo parecia novo, como se a vida tivesse começado de novo. Ela arranjou emprego numa florista, eu fui trabalhar num armazém. Voltávamos cansados, comíamos no chão porque ainda não tínhamos comprado mesa, mas éramos felizes. Às vezes, à noite, ela olhava pela janela e perguntava: "Achas que ele aprovaria isto?" "Já aprovou", respondi. "Leste a carta?" Ela assentia, mas o olhar continuava preocupado. As pessoas vão sempre falar, mas só nós decidimos quem somos. Ela encostava-se a mim, e eu sentia que, finalmente, estávamos a construir algo nosso. Passaram-se 6 meses e tudo estava calmo, estável. Começamos a fazer planos. Falei em abrir um negócio juntos, e ela queria um cão. De repente, o telefone tocou. Era um amigo do meu pai a avisar que parentes distantes tinham aparecido e queriam contestar a herança. "Dizem que influenciei a Helena para vender a casa", disse ela, desligando o telefone. "É absurdo. Mas eles não querem razões, querem bens." O passado puxava-nos para trás, com medo e dúvidas. "Não quero voltar", disse ela, "tenho medo que tudo desabe. Estou contigo e não deixarei que isso aconteça." O tribunal foi uma armadilha. Velhos rostos, perguntas e suspeitas. "Quando começou a relação de vocês?" perguntou o advogado. "Depois da morte do meu pai." "Pode provar?" "E assim o que interessa?" O julgamento foi exaustivo. Helena fechou-se em si mesma e eu via o pânico crescer nela. "Se quiseres ir embora, vai", disse ela no momento de desespero. "Eu não quero, tens a vida toda pela frente." "Nem pensar. Escolhi-te, mesmo que o mundo esteja contra nós." Ela chorou. "Só não me largues." Não larguei. Ganhamos o processo e ficamos com a herança, mas a alegria não voltou. Mudamo-nos de volta para nossa cidadezinha tranquila. O inverno passou e mudamos nós. Tornamo-nos mais próximos, serenos, profundos. Na primavera, ela disse: "Quero ter um filho." Fiquei sem palavras. "A sério?" "Sim. Quero algo nosso, para além das memórias." Não soube o que dizer, mas o meu coração virou-se de felicidade. "Então vamos a isso." Começamos a viver para o futuro, mas o passado voltou a bater à porta. Uma carta chegou da vizinha da antiga cidade. Era manuscrita. "Podes enganar-te a ti mesma, mas as pessoas não esquecem. Sempre serás aquela que dormiu com a esposa do pai." Rasguei-a, mas Helena viu. "Cansei de ter medo", disse ela, "de me justificar." "Então não vamos justificar nada." Ela pousou a minha mão na sua barriga. "Não temos nada a esconder." Sabia que ainda viria muita luta, mas agora havia alguém terceiro, alguém por quem valia a pena continuar. O verão chegou e Helena brilhava por dentro. Nunca a tinha visto assim. Lia livros sobre gravidez, fazia listas, consultava médicos. Escolhíamos nomes, discutíamos, ríamos, sonhávamos. Todas as manhãs começavam com a sua mão na barriga. "É um rapaz", dizia ela, e eu acreditava, porque sempre acreditei nela. A gravidez era o nosso segredo, a nossa pequena conspiração contra o mundo. Um dia cheguei cedo à casa. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada no chão, rodeada de roupinhas pequenas, meias, gorros e lágrimas nos olhos. "O que se passa?" Sentei-me ao lado dela. "Ainda não acredito que isto é real, que somos família. Não é um sonho. Vamos passar por tudo juntos." Beijei a sua barriga. Ela passou os dedos nos meus cabelos, mas a paz durou pouco. Um jornalista apareceu na cidade, à procura de histórias de escândalos familiares. Veio ter conosco com um sorriso. "Só umas perguntas rápidas. A história é comovente, o público vai compreender." "Vá embora", disse eu. "Não queres que as pessoas saibam a verdade? Ou tens algo a esconder? Vai-te embora agora." Foi embora, mas 3 dias depois a história estava nas redes. Fotos de Helena no funeral do meu pai, fotos nossas no supermercado. Madrasta e enteado agora amantes. Filho do marido. Voltamos a ser alvo de fofocas. Mesmo aqui, onde ninguém nos conhecia, começaram a apontar-nos e a sussurrar. "Desculpa", disse eu, "é por minha causa." "Não, é por causa deles."
As pessoas não sabem ver amor, só lama. Ela apertou-me com força. O prazo aproximava-se. Não fugíamos, não nos escondíamos, vivíamos só para contrariar tudo. Numa tarde cinzenta, com vento e chuva, ela agarrou a barriga. Começou, sussurrou. Levei-a ao hospital. Tudo parecia irreal, corredores brancos, passos silenciosos. Os médicos não me deixaram entrar na sala. Esperei, impotente, como quando meu pai morreu. 2 horas passaram, depois mais algumas. Não sabia o que fazer com as mãos, com a cabeça, com o coração. De repente, a porta abriu-se. Parabéns! É um menino, e a mãe está bem. Entrei na sala. Ela estava pálida, mas sorria. No peito, um pequeno ser. Conhece o Miguel, disse ela. Sentei-me ao lado, passei o dedo pela bochecha do filho. Olá, Miguel. Ele abriu os olhos escuros, como os dela. Obrigada, sussurrou ela, por tudo. Beijei-lhe a testa. Éramos uma família. Não segundo as regras, mas verdadeira. Registramos o Miguel. Tornei-me oficialmente pai. Ninguém ousou contestar. Passaram meses. Miguel crescia rápido, Helena recuperava. Filmávamos todos os dias, guardando cada sorriso, cada som novo. Mas o passado voltou a bater. Uma manhã encontrei uma carta na caixa do correio, sem remetente, só papel dobrado em 4. Nunca serás o pai dele. És um erro, e ela uma vergonha. Não mostrei a Helena. Queimei a carta no quintal, ficando ali até as cinzas se espalharem na relva. Percebi que nunca nos livraríamos dos sussurros, mas também percebi que agora tínhamos algo maior que o julgamento. Numa noite, coloquei uma caixa à frente dela. O que é isto? Abre. Dentro estavam papéis, o registro da alteração do nosso apelido para o mesmo. Quero que sejamos verdadeiramente uma família. Ela hesitou, depois assentiu, lágrimas nos olhos. Nem imaginas o que isto significa para mim. Fizemos uma pequena cerimônia só nós. Miguel enrolado numa manta, nós à beira do lago. Pus-lhe um anel simples, de prata. Amo-te, disse, não como enteado, nem como alguém do passado, mas como homem que não consegue viver sem ti. E eu a ti. Na manhã seguinte, acordamos em silêncio. Miguel dormia no berço. O sol entrava devagar pelo chão. Não falamos mais sobre quem éramos um para o outro. Sabíamos quem éramos. E que se lixe quem acha que quebramos todas as regras. Nós escolhemos o amor. Mas, naquela última manhã, algo estranho chamou a minha atenção. Um envelope escondido sob a almofada do sofá, sem remetente. Abri e vi apenas uma frase, escrita com letras tremidas. Nem tudo está terminado. A verdade ainda tem segredos. Naquele instante, o coração disparou-me no peito. Levantei os olhos para Helena, que estava na cozinha, distraída a preparar o pequeno almoço. Aquela frase parecia um aviso, como uma sombra que se estendia para além do nosso novo começo. Decidi não mostrar-lhe a mensagem. Queria protegê-la, mas a curiosidade queimava-me por dentro. Quem nos teria enviado aquilo? E que segredos ainda guardava o passado do meu pai? Helena entrou na sala, vestida com um vestido fluido cor de vinho, que realçava suas curvas delicadas e o brilho dourado do seu cabelo solto. Nos pés, uma sandália simples de tiras, que a faziam parecer ao mesmo tempo elegante e acessível. O seu olhar encontrou o meu e sorriu, sem saber do envelope na minha mão. Estás a pensar em algo? Perguntou, com uma voz doce, quase provocante. Só a pensar em ti, respondi, levantando-me para abraçar. Enquanto me perdia no calor do seu corpo, percebi que aquela mensagem era uma ameaça silenciosa que podia abalar tudo o que construímos. O telefone tocou, cortando o momento. Helena atendeu e a sua expressão mudou. É do tribunal, disse baixinho. Dizem que encontraram algo novo no caso da herança. O meu corpo enrijeceu. Por mais que tentássemos enterrar o passado, ele parecia querer arrastar-nos de volta para o abismo. O que encontraram? Perguntei, a voz firme, mas o coração a fugir. Não dizem. Só que temos de comparecer amanhã. Aquela noite, deitada ao seu lado, senti o toque do seu braço, a respiração calma, mas o meu mundo estava em alerta. O silêncio entre nós tornou-se denso, carregado de promessas por cumprir e perigos por desvendar. Na manhã seguinte, ao sair, Helena beijou-me na testa, sussurrando. Seja o que for, enfrentamos juntos.
Mas eu sabia que, desta vez, a verdade não seria tão simples. E que o próximo capítulo da nossa história ainda estava por escrever. O dia seguinte chegou envolto em uma névoa cinzenta que parecia prenunciar o peso do que nos aguardava. Helena e eu caminhamos lado a lado até o tribunal da nossa pequena cidade, Vila Nova de Gaia, onde as paredes antigas guardavam mais segredos do que queríamos admitir. Ela vestia um vestido azul escuro, justo na cintura, que acentuava sua figura elegante. Os seus cabelos castanhos ondulados caíam soltos sobre os ombros, e uns brincos pequenos de prata brilhavam discretamente. Os sapatos eram baixos, confortáveis, mas ainda assim cheios de charme, porque, como ela dizia, nunca se sabe quando a vida vai pedir uma corrida para fugir dos problemas. Sorri para ela, tentando transmitir confiança, embora o meu estômago estivesse em nós. Sentamo-nos na sala de espera, rodeados por rostos conhecidos e outros que pareciam mais sombras do passado do que pessoas reais. O silêncio era cortado apenas pelo som dos passos no corredor e pelo bater nervoso do meu coração. Helena segurou a minha mão com força, e senti uma determinação silenciosa crescer entre nós. Quando finalmente fomos chamados, entramos na sala do tribunal. O juiz, um homem idoso com óculos grossos, olhou-nos por cima das lentes, e um advogado desconhecido começou a apresentar documentos e acusações vagas sobre uma suposta manipulação da venda da casa do meu pai. O calor subiu-me ao rosto quando o advogado insinuou que a nossa relação tinha sido usada para influenciar decisões financeiras, como se o amor fosse uma arma e não um abrigo. Helena cruzou os braços, o queixo levantado, mostrando uma força que eu nem sabia que ela tinha. Por um momento, o meu olhar encontrou o dela, e numa troca silenciosa, prometemos resistir. No fim do dia, saímos do tribunal sob uma chuva miudinha que parecia lavar a alma, mas não o peso nos nossos ombros. Helena olhou para mim, um sorriso cansado mas desafiador nos lábios. Vamos ter de ser mais espertos do que eles pensam. E eu sabia que, apesar das dificuldades, não podia, nem queria, deixar que esta batalha destruísse o que tínhamos construído. Mas, enquanto caminhávamos para o carro, uma figura encapuzada observava-nos do outro lado da rua, desaparecendo num instante. A sombra do passado ainda não estava pronta para nos deixar em paz. O silêncio da noite envolvia nossa pequena casa junto ao lago quando ouvi o som do telemóvel a vibrar na mesa da sala. Helena estava na cozinha, a arrumar as coisas do jantar, e eu encostei-me ao batente da porta, tentando decifrar o que se escondia por trás daquela vibração insistente. No ecrã, uma mensagem sem remetente. Nem tudo que parece está à vista. Confia em quem menos esperas. O arrepio subiu-me pela espinha. Mostrei a Helena, que franziu as sobrancelhas, os olhos a cintilar com uma mistura de medo e curiosidade. Ela vestia uma blusa de seda creme que realçava a suavidade da sua pele, combinada com uma saia preta justa que lhe caía até aos joelhos. Nos pés, um par de sapatos de salto médio que, apesar do cansaço do dia, ainda faziam parecer uma mulher segura e cheia de vida. Quem te enviaria isto? Perguntou, a voz num sussurro. Não faço ideia. Mas parece que o passado quer brincar conosco. Decidimos não responder. Sabíamos que qualquer passo em falso podia ser usado contra nós. Nas noites seguintes, percebi que Helena se tornará mais reservada, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Tentava distraí-la com jantares simples e filmes antigos, mas a sombra daquela mensagem pairava no ar, como um convite silencioso para um jogo perigoso. Numa dessas noites, enquanto ela adormecia no sofá, envolta numa manta leve, olhei para o nosso filho Miguel a dormir no berço. O seu rosto inocente era um farol de esperança em meio à tempestade que se aproximava. Sabia que a nossa luta não era apenas por nós, mas por ele, pelo futuro que queríamos construir. E, no silêncio da casa, uma última dúvida ecoava dentro de mim. Quem seria aquele em quem não podíamos confiar? O próximo capítulo da nossa vida estava prestes a começar, e prometia ser mais intenso do que qualquer um de nós poderia imaginar. Os dias seguintes passaram envoltos numa tensão quase palpável. Helena e eu tentávamos manter a rotina, mas sabíamos que algo estava prestes a acontecer. Naquele fim de tarde, decidi ir até a pequena pastelaria no centro da vila para tentar distrair a cabeça, e, claro, para comprar os nossos pastéis de nata favoritos. Ela usava um vestido leve amarelo, que dançava com a brisa quente do verão, e umas sandálias de couro simples que lhe davam um ar descontraído, quase infantil. O cabelo solto realçava o brilho natural da sua pele, e ela sorria com aquela mistura de doçura e força que me fazia perder o chão. Enquanto caminhávamos, a luz do sol filtrava-se pelas folhas das árvores, criando sombras que pareciam esconder segredos.
Ao entrar na pastelaria, o aroma canela e baunilha envolveu-nos, mas o meu olhar foi atraído por uma figura sentada num canto, um homem de olhar fixo, cabelos grisalhos e um sorriso enigmático. Ele levantou-se lentamente e aproximou-se de nós. Helena, Miguel, disse com voz calma, mas firme, é tempo de enfrentar o que deixamos para trás. Senti uma onda de choque percorrer-me o corpo. Era alguém que conhecíamos, alguém do passado que pensávamos estar enterrado para sempre. Helena apertou a minha mão, e eu soube que, juntos, enfrentaríamos qualquer tempestade, mesmo que ela trouxesse segredos capazes de abalar as nossas vidas para sempre. Mas, naquele momento, uma pergunta queimava-me os lábios. Estaria ele a trazer ajuda ou mais problemas? O jogo de sombras em que estávamos metidos estava longe de terminar. A presença daquele homem na pastelaria fez o ar parecer mais denso, quase sufocante. Ele era alto, de porte elegante, vestia um fato escuro que contrastava com o ambiente simples da vila, e os seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que me fez recuar por um instante. Helena soltou a minha mão, mas manteve o olhar firme nele. Quem é você? Perguntou, a voz calma mas carregada de desafio. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O meu nome é Duarte. Fui amigo do teu pai, e guardo respostas que vocês precisam. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Como podia alguém do passado do meu pai reaparecer agora, justo quando pensávamos que tudo estava a acalmar? Que respostas? Perguntei, tentando manter a voz firme, enquanto Helena se aproximava de mim, buscando apoio. Duarte puxou uma pequena caixa do bolso do casaco e colocou-a sobre a mesa. Isto esteve guardado durante anos. Pode mudar tudo o que pensam saber sobre a herança, e sobre vocês dois. Ela franziu o sobrolho, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Mostre-nos, disse, a voz quase um sussurro. Abriu a caixa, revelando documentos antigos, fotografias e cartas amareladas pelo tempo. Enquanto as folheávamos, percebi que o passado não era tão simples quanto pensávamos. Entre aquelas páginas escondia-se uma verdade que poderia abalar a nossa família. Mas antes que pudéssemos reagir, Duarte olhou-nos fixamente e murmurou. Há algo mais. Algo que ninguém sabe. E que, se revelado, pode destruir tudo o que construíram. O silêncio instalou-se, pesado e ameaçador. Helena apertou-me a mão com força, e eu soube que, apesar do medo, não estávamos sós. Mas uma coisa era certa, o nosso futuro acabava de se tornar muito mais incerto e perigoso. A caixa repousava sobre a mesa da pequena cozinha, iluminada apenas pela luz suave do candeeiro pendurado no teto. Helena e eu estávamos sentados lado a lado, os olhos fixos na pilha de documentos e fotografias antigas que o Duarte nos deixará. O silêncio entre nós era carregado, cada folha virou-se com um misto de curiosidade e receio. Ela vestia uma camisola de malha fina cor de marfim, que deixava entrever a pele luminosa do pescoço, e uma saia de tecido leve que lhe acariciava as pernas com o movimento. Os seus olhos, profundos e vulneráveis, encontravam os meus de vez em quando, procurando uma âncora naquele mar turbulento de segredos. Olha para isto, murmurou Helena, segurando uma fotografia desgastada pelo tempo. Era uma imagem do meu pai, jovem, ao lado de uma mulher desconhecida, uma mulher que não fazíamos ideia que existira. Folheamos cartas escritas à mão, cheias de palavras carregadas de emoção e medo, de promessas quebradas e segredos guardados. Uma delas mencionava uma disputa antiga, um acordo escondido, e uma dívida que nunca fora saldada. Senti o peso da verdade a cair sobre nós como uma tempestade anunciada. Isto muda tudo, disse eu, a voz baixa, quase um sussurro. Helena assentiu, mas os seus olhos brilhavam com determinação. Agora sabemos o que temos de fazer. Não podemos deixar que este passado destrua o nosso presente. Foi nesse momento que o telemóvel tocou. Helena atendeu, e a sua expressão mudou drasticamente. É do hospital, disse, com a voz a tremer. O Miguel teve uma febre alta. Lancei-me para os meus sapatos, o coração a bater descompassado. A fotografia da mulher desconhecida parecia observar-nos, como se nos lembrasse que, por mais que tentássemos, o passado nunca está realmente enterrado. Enquanto corríamos pela estrada em direção ao hospital, uma certeza invadia-me. Estávamos prestes a enfrentar a maior batalha das nossas vidas, não só pelo nosso amor, mas pela família que ainda estávamos a tentar proteger. Chegamos ao hospital em Vila do Conde com o Miguel nos braços, o pequeno corpo quente e trêmulo contra o meu peito. Helena estava pálida, as mãos a tremer, mas tentou manter a calma enquanto caminhávamos pelo corredor iluminado por luzes frias e impessoais.
Ela usava uma blusa branca de algodão, simples, que contrastava com o nervosismo estampado no seu rosto delicado. O cabelo preso num rabo de cavalo alto deixava à mostra o pescoço tenso e as orelhas ligeiramente ruborizadas. Nos pés, umas sapatilhas confortáveis que agora pareciam pequenas demais para a ansiedade que sentia. Os médicos receberam-nos rapidamente e levaram o Miguel para a sala de observação. Helena segurava minha mão com tanta força que parecia querer transmitir-me toda a força que nos faltava. Sentamo-nos numa sala de espera fria, o silêncio apenas interrompido pelo som distante de monitores e vozes abafadas. Eu observava-a, tentando encontrar palavras que aliviassem o seu medo, mas as minhas próprias dúvidas e receios estavam a crescer. Depois de uma espera que pareceu eterna, o médico apareceu. O Miguel tem uma infecção viral, explicou com voz calma. Vamos tratá-lo com antibióticos e monitorizá-lo nas próximas 48 horas. Está fora de perigo imediato, mas precisamos de vigiar a febre. Um suspiro coletivo escapou dos nossos lábios. Helena fechou os olhos por um momento, deixando cair uma lágrima silenciosa. Obrigada, murmurou, a voz embargada. Enquanto saíamos do hospital, a chuva fina começava a cair, molhando-nos sem piedade. Helena encostou-se a mim, e eu senti o calor do seu corpo contra o frio da noite. Conseguimos, disse, num sussurro. Mas, no fundo, sabíamos que esta vitória era apenas uma pausa numa luta que ainda estava longe do fim. E enquanto caminhávamos para casa sob a chuva, uma sombra passou rapidamente pela rua, desaparecendo antes que pudesse reparar. O passado continuava a espreitar, e a próxima tempestade estava prestes a chegar. Durante os dias que se seguiram, a rotina tornou-se um campo minado de cuidados e ansiedade. Helena dedicava-se ao Miguel com uma ternura que a fazia brilhar, mesmo quando seus olhos carregavam a fadiga das noites mal dormidas. Usava roupas confortáveis, geralmente um cardigan suave e calças de algodão, mas o seu charme natural permanecia intacto, cativando-me mesmo nos momentos mais difíceis. Eu fazia o possível para dividir as tarefas, indo buscar medicamentos, preparando refeições simples e tentando criar uma atmosfera de normalidade. Mas o silêncio que pairava entre nós era pesado, carregado de perguntas não ditas e medos partilhados. Numa tarde, enquanto Miguel dormia, Helena sentou-se ao meu lado no sofá, o olhar distante. Sinto que há algo mais a chegar, confessou, passando a mão pelo cabelo solto. O que queres dizer? Perguntei, preocupado. Não sei explicar, é um pressentimento. Como se algo do passado estivesse a tentar voltar para nos destruir. Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Helena atendeu, e o seu rosto ficou pálido. É do escritório do advogado, disse, desligando. Tem novidades sobre os documentos do Duarte. Ficamos em silêncio, conscientes de que a tempestade que temíamos estava a aproximar-se com força. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, decidimos enfrentar o que viesse juntos, sabendo que o amor que nos unia seria nossa maior arma. Mas, no silêncio do quarto, uma última dúvida pairava no ar. Até onde iríamos para proteger o nosso futuro?